espetacular. Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 11 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo pelo país e também tem a previsão do tempo. Fique com a gente. Eu começo essa edição com um caso que aconteceu no Distrito Federal. A polícia vai apurar se o motorista que atropelou 2 adolescentes em Ceilândia estava embriagado. O homem se apresentou na delegacia logo depois do período de flagrante e negou ter consumido bebida alcoólica. O atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens são fortes. O casal de adolescentes desce a rua caminhando. Repare à direita que um carro branco está parado na esquina, aguardando para entrar na avenida. Mas assim que entra na pista, parece perder o controle e atinge em cheio as vítimas. O rapaz ainda consegue se levantar e sai mancando, mas a garota atravessou a parede e foi parar dentro do terreno. Com a força da batida, o carro fez este buraco no muro e quase derrubou a placa de trânsito. O motorista, que está com habilitação vencida, fugiu com medo de ser linchado pela população. Testemunhas contaram que ele tinha sinais de embriaguez. A suspeita da polícia é que ele tenha tentado fazer um cavalo de pau. As vítimas foram atropeladas com muita violência, o que é mais um indício de que ele tentava naquele momento fazer uma manobra com esse veículo, pois um veículo que acabara de sair de uma curva é incomum que já tenha tamanha velocidade. Damião Paulo Rodrigues da Silva estava com um filho de 13 anos no carro. Ele se apresentou na delegacia no início da tarde desta segunda-feira e não ficou preso porque já havia passado o flagrante. O advogado dele contou que o cliente não faz uso de bebida alcoólica e teria tomado um antialérgico antes do acidente. Ele relatou que estava em uma confraternização com os familiares. Ao sair ali já à noite, parou na rua para adentrar na preferencial, pegou um pouco a contramão, quando viu o carro rodou. Aí ele não lembra mais o que aconteceu. Segundo o delegado, o resultado do exame e da perícia sai em até 30 dias. Se a embriaguez ao volante for comprovada, o motorista vai ser indiciado por dupla tentativa de homicídio. Se não for o caso, ele vai responder por lesão corporal, evasão do local de acidente e omissão de socorro. A adolescente de 14 anos que foi jogada contra o muro segue internada no hospital de Ceilândia. Ela teve fraturas na bacia e na perna e vai precisar passar por cirurgia. E no interior do Paraná, na cidade de Imbituva, um motorista embriagado capotou o carro que acabou caindo em cima de um menino que andava de bicicleta. A criança teve traumatismo craniano e foi levada de helicóptero para um hospital da região. O menino de 9 anos andava de bicicleta com o pai quando foi atingido pelo veículo. O motorista de 25 anos fez o teste do bafômetro que constatou que ele estava alcoolizado. O inquérito vai apurar as causas do acidente. Em Sinop, no Mato Grosso, um menino de 4 anos morreu atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Natan Rafaelo de Abreu ia para uma festa de aniversário quando foi atingido. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e fazia zigue-zague na pista. A polícia ainda procura pelo comerciante que matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O assassino não aceitava o namoro da vítima com a filha dele de 18 anos. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre esse caso. Marcelo, bom dia. A polícia já tem alguma pista do suspeito? Excelente dia para você também, Analice. A polícia está procurando aí o comerciante, o Paulo Matias, 48 anos. Inclusive, durante a tarde se ventilou uma informação que ele estaria escondido em um sítio de um amigo na zona sul de São Paulo, no extremo da zona sul. A Polícia Militar chegou a fazer patrulhamentos ali pela região, mas não conseguiu localizar. É questão de horas para que ele seja localizado. A polícia também acredita que ele possa se entregar aí nas próximas horas, mas por enquanto ele está desaparecido. E durante a tarde, por volta das 5 horas da
tarde, ocorreu o enterro aí da família na zona sul de São Paulo também. O ator Rafael, junto com o pai e a mãe, foram sepultados. Centenas de pessoas acompanharam aí esse triste enterro. A imprensa ficou do lado de fora. A namorada Isabela compareceu no enterro, muito emocionada. No final, ela ainda conversou com os jornalistas e logo em seguida ela foi para a delegacia que investiga o caso e prestou depoimento do que tudo aconteceu. A mãe dela, a Vanessa, já havia prestado depoimento. A polícia teve uma pequena contradição, pode ser que as duas sejam ouvidas nos próximos dias. A cobertura completa você acompanha agora na reportagem. Mortes por um motivo banal. O ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais, João Alcísio e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em frente à casa da namorada do rapaz, Isabela Tibcherani, de 18 anos. Os vizinhos ouviram os tiros. Estava cheio, tinha umas 20 pessoas aqui em casa, né? Então começou o tiroteio e muita gente correram. Tinha criança brincando aqui, ó. E correram, veio gente também daí da rua correndo e entrando para cá. Parecia alguma coisa automática. O assassino é o pai da jovem, Paulo Cupertino Matias, que era contra o namoro. O ator e os pais estavam na calçada. De dentro do pátio, o homem sacou a arma e atirou contra os três. Depois, fugiu num carro com as placas clonadas. O homem de 48 anos já tinha passagens pela polícia. Ele possui diversas passagens, sobretudo na década de 90, pelos crimes de roubo. Crimes esses que foram investigados pela Delegacia de Roubo a Bancos, né? Maiores informações estão sendo levantadas nesse sentido, sendo que recentemente há registros também de lesão corporal e ameaça. Nesta segunda-feira, os policiais ouviram os depoimentos das testemunhas. Vanessa Tibcherani, mãe de Isabela, foi a primeira a falar e contou que Paulo não vivia com elas e tinha uma outra família em paralelo. Mesmo assim, era violento com Vanessa e com a filha e tinha ciúmes da jovem. Depois, os policiais ouviram o tio de Rafael, irmão de Miriam. Isabela falou no fim do dia. Ela veio direto do enterro de Rafael para a delegacia. Depoimentos de mãe e filha divergem um pouco. Na versão de Isabela, Rafael e os pais foram levá-la até em casa. A jovem disse que não sabia que o pai, Paulo Cupertino Matias, estaria lá. Quando chegaram, ele mandou que ela entrasse e então atirou. Já a Vanessa disse aos policiais que viu o momento em que Paulo atirou. A mãe dela não estava no momento. A mãe dela estava dentro de casa. Ela foi tanto vítima quanto a família do Rafael. Ela não estava sabendo de nada. Foi divergência entre o pai dela, que o pai dela não aceita o namoro dela. Simplesmente isso. Nunca aceitou e não concordava. Rafael Miguel começou a carreira ainda jovem na publicidade. Ele ficou famoso com um comercial em que dizia adorar brócolis. Aqui no SBT trabalhou na novela Chiquititas. Bonito, alegre, cheio de energia. Ele espalhava alegria para onde ele chegava, você via assim uma pessoa feliz, sempre com um sorriso no rosto. Ele era como qualquer outra criança, sabe? Divertido, a gente sempre ria, a gente sempre brincava juntos. Júlia Garcia e Gui Vieira foram colegas de elenco de Rafael na novela Chiquititas, exibida pelo SBT em 2013. Ele era o Paçoca. Relaxa, mano. A gente vai até onde der, se não tiver nada a gente volta. Um papel muito legal de vilão, né? Justamente o oposto dele, que é um garoto tão meigo, né? Eu lembro disso muito bem. Nós estamos todos consternados, né? Todos tristes pelo ocorrido. O ator tinha tudo para construir uma carreira de sucesso. Ele era um profissional exemplar. Todos gostavam muito dele, a equipe gostava muito dele. Eu, particularmente, também o dirigi várias vezes, em várias cenas, sempre muito atencioso, sempre com vontade de aprender. E aprendia rápido. Rafael ganhou projeção com esse comercial de televisão. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Eu lembro que no início, quando eu conheci ele, eu até brinquei que ele era o moleque da propaganda do brócolis. São esses momentos que a gente tem que lembrar. São os momentos felizes da gente rindo, brincando um com o outro. Daí foi um pulo para novos trabalhos também em outra emissora. Rafael começou a aparecer nas telinhas ainda criança. Com apenas 9 anos, ele viveu o Bentinho na novela Cristal do SBT em 2006. Eu sou o Bentinho.
Rafael era um jovem curioso, adorava estudar as estrelas, os planetas e o universo. Os amigos contam que ele estava dando aula de inglês e que ele era um professor dedicado. O sonho de Rafael era morar em Boston, nos Estados Unidos, com a namorada. Mas a história de amor acabou em tragédia. Rafael é uma pessoa de um coração muito bom, queria ajudar. E ele queria então mostrar para o pai dela, junto com os pais dele, que ele é um garoto de respeito, que ele é um garoto de família. Os corpos de Rafael, da mãe e do pai dele foram enterrados neste cemitério na zona sul de São Paulo. Parentes e amigos se despediram da família. Uma dor difícil de segurar, uma saudade que parece não ter fim. Nesta homenagem, a namorada escreveu: "Volta para mim, meu amor. Você sonhava em explorar o espaço e agora é parte dele, a estrela mais brilhante." Ele salvou minha vida. Ele foi um herói. A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de matar um vendedor na frente da família no último sábado, na zona norte de São Paulo. Leonardo Permogenes, de 20 anos, foi detido após roubar uma moto em Guarulhos, na Grande São Paulo. O adolescente foi reconhecido pela esposa do vendedor como um dos autores do crime. No sábado, Davi Batista Florencio, de 47 anos, foi baleado na frente da família durante um assalto ao sair de uma festa junina na escola das filhas. Câmeras de segurança mostram os criminosos fugindo com o carro da vítima após os disparos. Outros 3 suspeitos estão foragidos. A polícia encontrou 4 corpos esquartejados dentro de um carro no fim da noite desta segunda-feira no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Os policiais desconfiaram do motorista do veículo e decidiram fazer uma abordagem. Houve perseguição. O suspeito abandonou o carro numa rua sem saída e tentou fugir a pé, mas foi baleado pelos PMs e levado para um hospital, onde está sendo mantido sob custódia. No veículo, os policiais encontraram pelo menos 4 corpos esquartejados. As partes estavam em sacos de lixo no porta-malas e também no banco de trás. As vítimas ainda não foram identificadas. As causas do crime estão sendo investigadas. E serão enterrados nesta terça-feira os corpos das vítimas do grave acidente que deixou 10 pessoas mortas e 51 feridas em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O resgate foi dramático. Gritos, choro e muito desespero. Essas imagens mostram a situação das vítimas logo depois da tragédia. Quem viu o acidente parou o carro na estrada para ajudar os sobreviventes. A sua filha tá bem. Tá chegando o resgate. Celulares viraram lanternas para localizar os feridos. O acidente foi por volta das 9h30 da noite deste domingo, nesta rodovia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ônibus de turismo transportava 48 passageiros. O grupo voltava de uma excursão a Campos do Jordão. O passeio foi uma comemoração antecipada ao Dia dos Namorados. Testemunhas contaram que o ônibus desceu a estrada desgovernado, tombou na pista e arrastou 5 carros e uma motocicleta. Tiago estava em um dos veículos com a família e conta como conseguiu escapar. Foi muito rápido e quando eu vi o ônibus pelo retrovisor, eu tirei o carro, né? Tentei tirar o carro para a esquerda. Então, depois o ônibus já estava passado por mim, os outros carros já tinham batido em mim. Os socorristas trabalharam durante toda a noite para retirar os feridos, em meio às ferragens. O acidente aconteceu bem aqui no quilômetro 31 desta rodovia. De acordo com uma das passageiras que preferiu não gravar entrevista, o freio realmente apresentou falhas em vários momentos da viagem. Mesmo assim, o motorista aumentou a velocidade. O ônibus ele passa por uma segunda perícia, agora mais intensa, para realmente identificar qual foi o problema, se realmente existia um problema mecânico ou não. O menino só falou que ele percebeu o ônibus começando fazendo zigue-zague e a única coisa que ele tentou fazer foi proteger a filha. Fez de conchinha para salvar ela e ela saiu ilesa, sem nenhum machucado. A mulher do motorista do ônibus lembrou o último contato que fez com ele. Conversei com ele na hora do almoço, ele falou, nega, eu vou almoçar, cheguemos já tarde e vou descansar porque vamos descer 9 horas da noite.
Falei, tá tudo bem? Ele tá, graças a Deus. Todas as vítimas fatais já foram identificadas. Entre os mortos, 8 adultos e 2 crianças. Minha Nossa Senhora, meu pai amado, que tragédia. A empresa Brasil Santana Transporte, responsável pelo ônibus, lamentou profundamente a tragédia e disse estar à disposição dos parentes das vítimas. A Prefeitura de Praia Grande, de onde partiu a excursão, informou que a empresa está com a documentação em dia e com todas as vistorias em ordem. E vamos às notícias de Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em Manaus que não tem nenhuma orientação nas mensagens que ele trocou com o procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato, quando era juiz responsável pelas sentenças da operação. Os diálogos foram revelados pelo site The Intercept e enviados, segundo o veículo, por uma fonte anônima. Em um dos trechos de 2016, o então juiz Sérgio Moro opina sobre datas de operações. Moro diz ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato de Curitiba: "Olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas." Meses depois, em outra mensagem, Moro questiona: "Não é muito tempo sem operação?" "É sim", responde Dallagnol. Em dezembro de 2015, o então juiz teria repassado uma informação a Deltan Dallagnol sobre investigações referentes ao ex-presidente Lula. Moro diz: "Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é séria." Deltan agradece. A reportagem também traz conversas entre procuradores da Lava Jato no ano passado sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, de autorizar a entrevista de Lula na prisão ao jornal Folha de São Paulo, antes das eleições. A procuradora Laura Tesler diz: "Que piada, revoltante. Lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad." Em outro trecho, Deltan Dallagnol diz ter dúvidas sobre a acusação do triplex do Guarujá contra Lula. 4 dias antes de apresentar a denúncia, escreveu: "Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal do apartamento. Indícios frágeis." A revelação das conversas atribuídas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol logo causou reações aqui em Brasília. Ao ler as reportagens, o ministro da Justiça não se assustou e avaliou com cautela. Se limitou a fazer comentários apenas aos trechos em que aparece e preferiu não falar sobre os diálogos dos procuradores. Em nota, chamou a invasão de criminosa. Hoje, em Manaus, Sérgio Moro disse não haver anormalidade em sua conduta enquanto juiz. Não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. No fim da tarde, Deltan Dallagnol divulgou um vídeo em que rebate as revelações. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. E informou que vai lutar pela liberdade do ex-presidente. Líderes do governo, da oposição e associações que representam os magistrados e os advogados falaram sobre o vazamento das mensagens. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público pediram a apuração das conversas. No Congresso já se fala em uma CPI mista para investigar a conduta do ministro Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. O PSOL entrou com um pedido para que o ministro se explique na Câmara dos Deputados. Isso é gravíssimo. Ele agiu como um agente político partidário. Eu acho que o juiz Sérgio Moro não tem mais condições de permanecer à frente de um ministério. A oposição avisou ainda que vai barrar as votações na Câmara, inclusive da reforma da Previdência. Nós não vamos votar mais nada, não vamos permitir a apresentação de relatório de Previdência, nós não vamos permitir que nada ande na casa até que
medidas concretas sejam tomadas sobre isso. A líder do governo no Congresso disse que acredita na palavra de Moro. Ele me garantiu que não há qualquer desvio de conduta legal ou moral, que as mensagens foram colocadas fora de um contexto. E eu acho que é o seguinte, a gente tem que esperar para ver realmente o que aconteceu sem sair fazendo papel nesse momento de juízo. Mas a troca de mensagens entre Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato também não foi bem recebida aqui no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro da Corte, Marco Aurélio, a relação entre um juiz e um procurador não pode ser secreta. Segundo o ministro, a atitude colocou em dúvida esse distanciamento necessário à justiça e avaliou ainda que o episódio gera um efeito muito negativo para a imagem do judiciário como um todo. O Conselho Nacional do Ministério Público informou que vai investigar as conversas entre os procuradores e Sérgio Moro. A AJUF, associação que representa os juízes federais, saiu em defesa de Moro. Afirmou que confia na honestidade dos magistrados e que os vazamentos precisam ser esclarecidos com maior profundidade. Já a Ordem dos Advogados do Brasil considerou grave o conteúdo da conversa e recomenda que os envolvidos peçam o afastamento dos cargos públicos para que as investigações ocorram sem qualquer suspeita. Da presidência, quem falou foi o vice e saiu em defesa do colega de governo. O ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, é uma pessoa que dentro do país tem o respeito da enorme parte da população, está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do STF, Dias Toffoli, participaram durante a tarde de um evento do Ministério da Defesa e não comentaram o assunto. Bolsonaro deve se encontrar com Moro amanhã. O presidente da República não se pronunciará a respeito do conteúdo de mensagens e aguardará o retorno do ministro Moro para conversar pessoalmente, em princípio amanhã. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. O recurso estava sendo avaliado pelo plenário virtual, mas a pedido do ministro Gilmar Mendes foi transferido para o plenário físico. O habeas corpus questiona a atuação de Félix Fischer, relator da Operação Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sozinho sobre um pedido de absolvição de Lula no processo do triplex do Guarujá, que motivou a prisão do ex-presidente. Além disso, no dia 25 de junho, a Corte deve julgar outro habeas corpus interpretado pela defesa do ex-presidente no ano passado, que alega a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso, depois que ele aceitou o convite para ser ministro do governo Jair Bolsonaro. Pela imagem de satélite é possível notar a variação de nebulosidade em áreas costeiras do Nordeste. Chove de forma volumosa desde o litoral sul da Bahia até o Maranhão. Na região sul tem previsão de chuva na fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, devido à formação de instabilidades no alto da atmosfera, além da passagem de outra frente fria. O tempo firme predomina nas demais regiões sob a atuação da massa de ar seco. Em Porto Alegre, terá sol entre poucas nuvens e máxima de 26 graus. Em Cuiabá, tempo firme e faz calor com máxima de 34. No Recife, tem previsão para pancadas de chuva e faz 28. Na capital paulista, terça-feira será de sol entre poucas nuvens e a máxima chega aos 25 graus. E vamos às notícias internacionais. Na Indonésia, o vulcão Sinabung entrou em erupção e liberou uma nuvem de cinzas de 7.000 metros de altura. Os moradores dos vilarejos na base da montanha foram orientados a usar máscaras por causa da poeira e a manter uma distância de pelo menos 5 quilômetros. O Sinabung é um dos vulcões mais ativos da Indonésia. Um guindaste caiu atingindo um prédio durante uma tempestade em Dallas, nos Estados Unidos. Uma mulher morreu e outras 6 pessoas ficaram feridas, 2 delas gravemente. As autoridades acreditam que as rajadas de vento, que chegaram a 114 quilômetros por hora, foram responsáveis pelo acidente. Na Itália, uma explosão de gás em uma cidade perto de Roma deixou 9 pessoas feridas, entre elas 3 crianças.
De acordo com a imprensa local, o acidente aconteceu após um cano de gás ter sido rompido durante obras em uma estrada. O ex-presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, foi preso nesta segunda-feira por suspeita de lavagem de dinheiro. Asif ocupou a presidência do país entre 2008 e 2013. Segundo o órgão anticorrupção paquistanês, ele teria lavado o equivalente a mais de 100 milhões de reais com o auxílio de aliados. O ex-presidente afirmou estar sendo vítima de um complô. Apesar dos protestos que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas, o governo de Hong Kong anunciou que vai manter a discussão do projeto de lei que prevê que suspeitos de crime sejam extraditados e julgados na China continental. Os críticos temem que a lei enfraqueça a autonomia de quem vive em Hong Kong em relação à China, colocando em xeque a liberdade de quem discordar de Pequim. E você vai ver a seguir, advogado de Nájila Trindade, que acusa Neymar de estupro, renuncia ao caso. Idosa de 73 anos é arrastada durante assalto no interior paulista. E seleção brasileira já está em São Paulo para a estreia da Copa América. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 27 minutos e neste momento faz 21 graus no Rio de Janeiro. Olha só, a polícia prendeu no Pará o homem acusado de matar um advogado a tiros no último fim de semana. A vítima chegava em casa quando foi assassinada. Douglas Wendel dos Santos, de 19 anos, foi preso na casa onde vive em Tucuruí, sudeste do Pará, cidade a 83 quilômetros de Novo Repartimento, local do crime. Ele diz que foi contratado para matar o advogado João Vieira Bezerra um dia antes. Foi um preso, não sei quem é, entendeu? Eu falava com ele por ligação, quebrei o celular também, perdi contato com ele depois que fiz o serviço, entendeu? O crime aconteceu na noite do último sábado. O advogado foi surpreendido pelo criminoso quando chegava em casa. Ele ainda tentou correr, mas foi atingido por 3 tiros, um no rosto e 2 nas costas. Douglas disse que recebeu R$2.000 pelo assassinato. Parte da quantia e o telefone da vítima foram encontrados com o suspeito. A polícia acredita que há pelo menos mais 2 envolvidos. Alguém mandou matar. E a pessoa que mandou matar, se não teve contato direto com ele, utilizou-se de outra pessoa. De acordo com os delegados, o mandante está preso no Pará. Um membro da facção, de uma facção que está preso, né, e que a razão disso foi porque o advogado não teria logrado êxito em livrar do cárceres alguns membros dessa facção. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, acompanha o caso. Todas as vezes que um advogado tem uma situação dessa contra si, nós vamos cobrar das autoridades a elucidação de cada caso. Douglas foi autuado por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Eu não sabia que ele era advogado, entendeu? Por saber já no outro dia, depois, entendeu? Que eu vi a notícia. Só meus pés a mim mesmo, entendeu? Câmeras de segurança flagraram um momento em que uma idosa de 73 anos foi arrastada após ser assaltada no interior de São Paulo. A ação é muito rápida. 2 bandidos chegam em uma moto. Rapidamente, um deles desce e tenta tirar a bolsa da vítima à força. Ela resiste e é arrastada por quase 20 metros. Os ladrões foram embora com a bolsa e a mulher teve ferimentos na cabeça, braços e quadril. A polícia de Ribeirão Preto investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. E a capital paulista pode ter registrado uma morte por frio na noite desta segunda-feira. A vítima foi encontrada numa das estradas do Parque Ibirapuera, na Zona Sul. O repórter Marcelo Bittencourt esteve lá e traz as informações. O corpo do morador de rua foi localizado por frequentadores do Parque Ibirapuera no início da noite desta segunda-feira. Ele estava enrolado em um cobertor e não apresentava sinais de violência. O socorro foi chamado. Os paramédicos constataram a morte. Não se sabe se a vítima morreu de frio ou por outro motivo. O local foi isolado e preservado por esta viatura da Guarda Civil Metropolitana. O boletim de ocorrência foi feito como morte a esclarecer na delegacia do bairro.
A vítima do sexo masculino não foi identificada, pois estava sem documentação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, na região central da capital. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Partidos de centro e o governo selaram um acordo para garantir nesta terça-feira a votação do pedido de crédito suplementar na Comissão Mista de Orçamento. Segundo o relator da proposta, só com o aval da maioria do Congresso, o governo poderá pagar benefícios sociais com dinheiro de empréstimos. O governo argumenta que sem o dinheiro extra, 248 bilhões de reais, não consegue pagar algumas despesas. Estão em risco benefícios, subsídios e até programas sociais. A proposta enviada ao Congresso em março é de emitir títulos públicos para bancar os gastos. O relator revelou que já trabalha com um plano B, caso não haja consenso. É fazer com que seja aprovado pelo menos as despesas imediatas que o governo quer bancar e que realmente precisa. Já praticamente para o dia 23, 26, tem que ter o dinheiro para pagar o BPC. A expectativa é que o pedido do governo seja analisado e aprovado ainda nesta terça-feira, numa sessão conjunta de deputados e senadores. O problema é que o clima por aqui não anda dos melhores. O medo é que a divulgação das conversas que envolvem o ministro Sérgio Moro prejudique o andamento das pautas do Congresso. Já a apresentação do relatório da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que deveria ocorrer nesta segunda, precisou ser adiada. Ainda falta acordo entre deputados sobre a permanência de servidores estaduais e municipais nas novas regras. Alguns pontos do texto original podem ser eliminados. É o caso da diminuição do benefício de prestação continuada, o BPC, e das alterações na aposentadoria rural. A expectativa é ter um parecer até a próxima quinta-feira. Entregando o relatório na quinta, eu acredito que a gente consegue votar na comissão especial na primeira semana de julho. E aí no plenário há uma dificuldade maior porque precisa de 308 votos. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Cerca de 5 bilhões de reais serão creditados aos contribuintes no próximo dia 17. A consulta pode ser feita no site da Receita. Um piloto de helicóptero morreu ao tentar fazer um pouso de emergência no topo de um edifício da ilha de Manhattan, em Nova York. O acidente assustou moradores e turistas e lembrou o trauma dos atentados de 11 de setembro. Patrícia Vasconcelos. Nova York. Protestos violentos deixam mortos e feridos no Haiti. Os manifestantes exigem a renúncia do presidente investigado por corrupção. Manifestantes atearam fogo. Foram divulgadas imagens de um acidente com veículos da polícia de Chicago que causou a morte de uma idosa de 84 anos. O acidente aconteceu no fim de semana do dia 27 de maio, durante o Memorial Day, feriado nacional nos Estados Unidos. As imagens mostram uma van da polícia de Chicago avançando um sinal vermelho em um cruzamento e colidindo com uma viatura também da polícia da cidade. Um dos veículos capota e atinge outro automóvel, onde estava a idosa de 84 anos que não resistiu. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O vídeo foi divulgado por um advogado da família. As autoridades informaram que o caso está sob investigação. E de volta às notícias aqui do Brasil, um policial militar foi morto a tiros ao reagir a um assalto na zona norte do Rio. O cabo estava indo para o trabalho junto com o irmão, que também é policial militar, quando viu um motorista sendo abordado por 3 criminosos. Os 2 reagiram e houve troca de tiros. O policial militar levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. Os assaltantes conseguiram fugir. Só neste ano, 21 PMs foram assassinados no Rio de Janeiro. E olha só, o advogado de Nájila Trindade abandonou a defesa da modelo. A mulher que acusa Neymar de estupro ainda não entregou o tablet e o celular dela à polícia. Os advogados de Neymar estiveram na delegacia para acertar a data do depoimento do jogador. Neymar está à absoluta disposição e tem todo o interesse em vir aqui prestar os esclarecimentos devidos. Seguranças do jogador fizeram um levantamento do local para definir o esquema de segurança.
Por causa da contusão no tornozelo, Neymar teria dificuldade de subir as escadas da Delegacia de Defesa da Mulher. A modelo Nájila Trindade acusa Neymar de agressão e estupro. O encontro aconteceu em Paris, no dia 15 de maio. O jogador pagou as passagens e a hospedagem dela na França. Eles se conheceram pelas redes sociais. Nájila registrou o boletim de ocorrência 16 dias depois do suposto estupro. O ex-marido de Nájila Trindade também contratou um advogado. Ele esteve hoje aqui na delegacia para entregar o tablet do filho do casal, para provar que neste equipamento não existe nenhum vídeo que mostre o encontro de Nájila com Neymar. Stevens Alves teria ido buscar o tablet do filho do casal no apartamento de Nájila. O ex da modelo gravou quando entrou no local na quinta-feira da semana passada. A porta estava destrancada. Ele recolhe cartas do chão, dá uma volta pela casa e entra no quarto. As gavetas estão abertas e reviradas. Diz ele que havia um outro tablet rosa no imóvel, tá? E que teria sido furtado. Nájila disse à polícia que o vídeo completo do segundo encontro com Neymar estaria nesse tablet, que teria sido furtado do apartamento dela na semana passada. No início da noite, o porteiro do prédio procurou a polícia. Ele pediu uma medida protetiva porque estaria sendo ameaçado por Nájila. Hoje, em entrevista para o repórter Roberto Cabrini, o advogado de Nájila disse que vai abandonar o caso. Vou renunciar ao meu mandato advocatício. Devo me retirar do processo. O senhor está anunciando isso oficialmente nessa entrevista? Sim, estou anunciando oficialmente nessa entrevista. O senhor já não é mais advogado, portanto, de Nájila? Não sou mais advogado de Nájila. O senhor já comunicou isso a ela? Verbalmente. Danilo explicou o motivo. Houve um incidente de um eventual arrombamento ao apartamento dela. E neste incidente ela alega que haveria um tablet. E ela disse que pegou uma marcação de rastreamento desse tablet e que ele estaria na avenida onde é o meu escritório, onde nós estamos agora. Ele garantiu que não vai voltar atrás. Ela foi muito enfática e um cliente não deve colocar a idoneidade de um advogado, ainda mais um advogado que sai de uma delegacia carregando ela nos braços. A minha idoneidade moral está acima de qualquer valor. Roberto Cabrini telefonou para a modelo. Ô, Nájila, onde que está o tablet, afinal? Eu queria muito saber. Sim, mas como é que esse tablet sumiu? Invadiram meu apartamento, assim como quando as coisas deram confusão, entendeu? Mas quem que invadiu, você já sabe? Não sei, não posso acusar, entendeu? Mas tá na mão de Deus. A informação que tem é que a polícia teria encontrado só uma digital sua e da empregada no seu apartamento? Mas a polícia tá comprada, né? Ou não, eu tô louca. Vamos falar agora de futebol. Um jogo único na noite dessa segunda fechou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. No estádio. Vamos falar agora de futebol. Um jogo único na noite dessa segunda fechou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. No estádio Serra Dourada, o Goiás recebeu a Chapecoense e o time da casa saiu na frente com Kaique de pênalti. De cabeça, Rafael Pereira empatou para a Chape. No segundo tempo, o time goiano voltou à frente do placar com Jefferson. E Kaique de novo de pênalti. Final, Goiás 3, Chapecoense 1. E a seleção brasileira já está em São Paulo, onde fará a estreia na Copa América. Nessa segunda-feira, os jogadores que atuaram na goleada sobre Honduras ficaram no hotel e parte do grupo treinou no estádio do Pacaembu. A seleção desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e seguiu direto para um hotel da zona sul da capital, onde ficará concentrada. Um time cansado, mas cheio de moral depois do passeio sobre Honduras no último amistoso antes da Copa América. Foram 7 gols e muitas possibilidades testadas, principalmente no ataque. Antes do jogo ela era de Firmino por uma questão, aí entra o Gabriel e produz bem, daí entra Firmino e produz bem também. David fez um grande jogo e está num nível de confiança bom e fez um grande jogo e fez gol, e aí eu já estou andando mais ou menos aonde que as coisas vão. Foi a maior vitória da seleção brasileira na era Tite. Tudo bem que o adversário foi a frágil equipe de Honduras, mas uma goleada assim enche o time de confiança para a estreia da Copa América, sexta-feira contra a Bolívia no estádio do Morumbi.
Quase todos os jogadores que participaram do amistoso ficaram no hotel fazendo um trabalho regenerativo. O restante do elenco treinou aqui no Pacaembu, sob um tímido sol de outono e o olhar atento do técnico. O grupo, que de bobo não tem nada, sabe disso. Cada treino é uma oportunidade para se apresentar como opção. Afinal, o Brasil tem titulares sim. Absolutos? Nem sempre. O meio-campo Arthur, que saiu de campo machucado no jogo contra Honduras, fará exames de imagem para detectar alguma lesão. O lateral Fagner mostrou que está recuperado de um problema na coxa. Já William, convocado para a vaga de Neymar, fez bonito no coletivo. É contagem regressiva para a estreia. Tempo de mostrar serviço e não pisar na bola. E a seleção feminina foi recebida com festa em Montpellier, no sul da França, local do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Austrália. No último treino na cidade de Grenoble, Marta fez uma atividade física separada do grupo. A melhor jogadora do mundo se recupera de uma lesão na coxa esquerda e ainda é dúvida para o próximo jogo na quinta-feira. As próximas adversárias do Brasil estrearam com derrota para a Itália por 2-1. Já o Canadá venceu a seleção camaronesa por 1-0. E Argentina e Japão ficaram no 0-0. O empate garantiu o primeiro ponto da história da seleção argentina em mundiais femininos. Na tarde dessa segunda, a seleção seguiu para Montpellier. A recepção do hotel teve direito a passistas de escola de samba e muita descontração das jogadoras. Foi entregue na noite desta segunda-feira em São Paulo o prêmio O Melhor Comercial do Brasil, veiculado em 2018. O concurso é realizado pelo SBT há 8 anos. Um encontro para premiar a criatividade da propaganda brasileira. É uma premiação importante, a forma que o SBT expressa a sua alegria, a sua parceria com o mercado publicitário brasileiro, com grandes marcas que nos prestigiam na nossa programação e com isso a gente renova, né, a nossa crença numa publicidade cada vez mais viva, criativa. Executivos da agência vencedora do prêmio O Melhor Comercial do Brasil receberam os troféus nesta segunda-feira durante um almoço em São Paulo. A empresa que contratou o anúncio também foi premiada. A gente está falando aqui de um filme publicitário sobre uma causa muito importante, que é a leitura para crianças, principalmente nessa janela da primeira infância, né, onde se desenvolve a criança de um jeito muito especial. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui. O filme Robô, feito para a campanha Leia para uma Criança, do Banco Itaú, foi produzido pela agência DPZ-IT. Concorreu com outros 10 finalistas e ganhou a preferência de um júri formado por representantes das principais agências de publicidade do Brasil. Conseguir fazer uma peça, né, um filme, um comercial que chama a atenção das pessoas, que emociona e é reconhecido dessa maneira pelo SBT, é uma honra, é um prêmio muito importante para a gente. Esta é a 8ª edição do prêmio Melhor Comercial do Brasil, promovido pelo SBT. E além de troféus e do reconhecimento do mercado nacional, os vencedores ganharão também uma viagem para o Festival de Criatividade de Cannes, na França, um dos mais importantes da publicidade mundial, que será realizado neste mês. A viagem para Cannes é o prêmio que todo publicitário quer, né? Quando a gente vai para ver os melhores trabalhos do mundo, e a gente está levando esse trabalho para mostrar lá também. Então o SBT já reconheceu, tomara que o mundo inteiro reconheça daqui a pouco no Festival de Cannes. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 46 minutos e neste momento faz 21 graus no Rio de Janeiro. Olha só, o dono de uma barbearia foi morto por 2 homens durante um assalto em Belo Horizonte. Ele teria reagido e acabou baleado no peito. As imagens mostram a chegada dos suspeitos. Um deles está de agasalho com capuz, o outro de cara limpa. Nesse detalhe, 2 pessoas correm. É logo após os disparos. O crime aconteceu nessa avenida movimentada na região do Barreiro. Passava pouco das 8 horas da manhã, quando o dono da barbearia, que funcionava aqui há cerca de 2 meses, foi baleado. O comerciante ferido cambaleia no canteiro central e cai na pista. Ele quase é atropelado por um caminhão. Foram feitos 2 disparos
pelo menos um atingiu a vítima. Depois eles fogem na contramão. O Wellington Ferreira de Oliveira foi socorrido pelos militares, mas acabou morrendo. Os criminosos ainda não foram localizados. Câmeras flagraram um tiroteio na porta de um depósito de bebidas no Espírito Santo. Um policial militar à paisana reagiu a um assalto e acabou baleado. Esse homem de camisa vermelha no vídeo é um policial militar à paisana. O rapaz de blusa de frio branca é um criminoso. Ele vai na direção do PM para rendê-lo, mas o policial reage e os dois trocam tiros. O militar é baleado, mas ainda consegue correr para fugir do atirador. O crime aconteceu em Cariacica. Segundo informações de testemunhas, o bandido teria vindo ao local para tentar assaltar esse galpão que funciona como um depósito de bebidas. Só que o criminoso não contava que aqui na frente tinha um policial militar à paisana que acabou reagindo a essa ação criminosa. Lá dentro, nenhum proprietário ou funcionário quis comentar sobre o assunto. O bandido conseguiu escapar e até o momento não foi encontrado. Já o militar foi atingido com 2 tiros no braço e encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Familiares não quiseram gravar com a reportagem, mas disseram que o PM estava consciente e que o estado de saúde dele é estável. No Rio Grande do Sul, um ex-policial militar conseguiu evitar um assalto a um posto de combustíveis em Charqueadas. O suspeito acabou preso. Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso rendendo os clientes na loja de conveniências. Um deles era um ex-policial militar que reage e pula nas costas do suspeito quando ele deixava o local. O homem acabou imobilizado até a chegada de apoio policial. Ele foi conduzido a uma delegacia da cidade. Segundo a polícia, a arma usada por ele era de brinquedo e foi apreendida. Os objetos pessoais das vítimas foram recuperados. Começam nesta terça-feira as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos. São quase 170 mil bolsas para faculdades particulares. Podem participar candidatos sem diploma superior que não zeraram a redação e fizeram no mínimo 450 pontos no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E foi adiada para quinta-feira a apresentação do relatório da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Com isso, a votação na Comissão Especial só deve acontecer na primeira semana de julho. 18 votos. E vamos agora conversar ao vivo com a repórter Fernanda Trigueiro, que vai nos trazer informações do trânsito e do tempo na capital paulista. Fernanda, bom dia. Tem nevoeiro complicado, o nevoeiro tem complicado, né, a vida dos motoristas. Como é que está nesta terça-feira, hein? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aí no SBT Notícias. Para quem está em casa, para quem está no estúdio, para quem está dentro do trabalho, nem imagina como é que está a situação aqui fora, Ana. A gente vai mostrar para vocês realmente uma névoa muito intensa aqui durante toda essa madrugada aqui na capital. Inclusive, em alguns pontos, a névoa é tão forte mesmo que acaba dificultando aí a visibilidade do motorista. Então, fica o alerta aí para o pessoal que está se preparando para essa terça-feira. E a gente sempre fala daquele ditado de que quando a névoa baixa, o sol racha, é o que vai acontecer hoje, viu, Ana? Inclusive, hoje vai ser mais um dia típico de outono, com um solzinho quente, temperaturas baixas e aquele clima bastante seco. O dia vai ser marcado pela amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima do dia. Mínima hoje de 15 graus, mas durante o dia vai amanhecendo, essas temperaturas vão subindo aqui na capital e a máxima vai chegar aos 25 graus. Um dia bem ensolarado, com aquele sol forte, aquele céu azul bem bonito aqui na capital. Até sexta-feira os dias devem ficar assim aqui em São Paulo, então sem previsão de chuva para esses dias, Ana, e até sexta-feira as temperaturas vão ficar mais ou menos entre 13 até 27 graus. Então aqui mostrando mais uma vez para vocês movimentação até que intensa aqui dos ônibus e dos carros na Marginal Tietê, pista local, sentido Ayrton Senna, e fica o alerta então, névoa aqui nesse comecinho da terça-feira, Ana. Obrigada, Fernanda. E olha só, um grande vazamento de água danificou computadores de uma delegacia de São Paulo. Foi no Jaguaré, na zona oeste da capital.
Nesse vídeo feito por celular, é possível ver a água escorrendo sobre o balcão de atendimento. Uma cachoeira. O problema teria começado em um banheiro que fica no primeiro andar do prédio. Mesas, cadeiras, 2 computadores e uma impressora foram atingidos. No chão, tudo alagado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o reparo foi feito no mesmo dia e que o atendimento ao público foi normalizado. Ainda segundo a Secretaria, os computadores estão sendo avaliados e, se necessário, serão substituídos. Foi preso em Goiânia um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em ataques a carros fortes. Uma das últimas ações do grupo aconteceu no estado do Tocantins. Mais de R$100 mil em dinheiro foram recuperados. Wanderson Mendes de Oliveira, conhecido como Chapolin, foi apresentado pela Polícia Civil como um dos envolvidos na explosão de um carro forte. O assalto foi no final de abril na BR-153, no Tocantins. Depois do veículo ser atacado com o uso de fuzis, os seguranças fugiram. Os assaltantes explodiram o carro forte e levaram dinheiro. Wanderson Mendes de Oliveira estava escondido em Goiânia, onde foi preso. Com ele, conforme a polícia, foram encontrados R$120 mil e outras quantias foram bloqueadas nas contas de parentes do suspeito. 3 fuzis com poder de perfurar veículo blindado, 4 veículos e munições foram apreendidos a partir da prisão do assaltante. Quadrilha imensa de atuação nacional desarticulada com a inteligência das polícias goianas. Ainda de acordo com a polícia, o grupo tinha levado as armas para o estado do Pará como parte de um plano para o novo assalto. Policiais descobriram que os bandidos planejavam assaltar um avião utilizado no transporte de ouro. Esse avião com ouro, ele é uma ação que nós estamos levantando ainda para chegar nos demais autores, que mais participantes dessa quadrilha. A gente acredita que com a retirada desse armamento, essa ação não vai ocorrer, mas nós não podemos garantir. Então, estamos compartilhando essas informações com o pessoal da Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil do Tocantins, para a gente poder chegar nos demais autores e desarticular de vez essa quadrilha. Uma farmácia foi invadida por um criminoso no município de Varginha, no sul de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito aparece nas imagens caminhando até um corredor lateral da farmácia, onde uma das janelas estaria quebrada. Já dentro do comércio, ele vai direto para os caixas e consegue abrir pelo menos 2 gavetas que guardavam dinheiro. A ação durou cerca de 2 minutos e o assaltante fugiu levando aproximadamente R$ 1.200. Agentes prisionais apreenderam dezenas de aparelhos celulares numa penitenciária na Baixada Fluminense. A apreensão foi feita numa inspeção no presídio Milton Dias Moreira. Ao todo, os agentes encontraram 88 celulares, além de relógios, chips e cerca de R$ 1.500 em dinheiro. Ainda no Rio, um policial militar foi preso na rodovia Washington Luiz. No carro dirigido por ele foram encontradas munições de diversos calibres e 3 pistolas. Uma delas com kit rajada, acessório proibido capaz de aumentar a frequência dos disparos, que pode passar de 1.000 tiros por minuto. Quase 1 tonelada de maconha foi apreendida em uma zona de mata próxima ao Rio Paraná. Homens do Exército levaram a droga até a sede da Polícia Federal. 2 suspeitos foram presos e vão responder por tráfico internacional de drogas. No Pará, uma mulher foi ferida em um acidente de trânsito e precisou ser levada de maca até o hospital, porque o resgate demorou para chegar. Ela não corre risco de morrer. 2 operários ficaram pendurados pelo equipamento de segurança após o andaime de um prédio em construção cair do 8º andar em Juí, no Rio Grande do Sul. Eles foram resgatados sem ferimentos. Eu fico por aqui, obrigada pelo carinho. Agora você fica na companhia de Cássio Zeiman e os seguintes destaques. Segue foragido